Abrir o programa desta sexta-feira falando de seleção brasileira, hein? Porque o Dorival Júnior foi apresentado oficialmente, um discurso emocionante logo na chegada à CBF. Ele assinou contrato até dezembro de 2026 e comandará a equipe esse ciclo até a próxima Copa do Mundo. A estreia será em março, nos amistosos já programados, agendados contra a Inglaterra e Espanha. E a primeira convocação de Dorival Júnior será no dia 1º de março, data em que vai anunciar os jogadores que disputarão esses dois amistosos. E ele disse na coletiva ontem, hein, que vai convocar jogadores do futebol brasileiro, que o nosso campeonato é melhor que muito campeonato por aí. Dorival Júnior já deu o recado. Lembrando que o calendário do futebol brasileiro não vai parar para a Copa América. Então os clubes podem se desfalcar, podem ganhar desfalques aí importantes por 9 rodadas, 9, 10 rodadas, né? Que é o que se estima aí o período da Copa América, a interferência que vai ter no calendário do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Dorival Júnior sobre a chegada dele na seleção brasileira, o bate-pronto desta sexta-feira que está chegando. Eu estou aqui com o Vanderlei Nogueira, com o Flávio Prado, com o Flávio Piperno, para a gente poder debater. O que não falta hoje é assunto. Dorival Júnior, o novo técnico da seleção brasileira. Vamos ouvir o Dorival. Primeiro que é uma satisfação, estou sinceramente emocionado depois de tudo que eu vivi a minha vida, de tudo que passei e principalmente nesses últimos 6, 7 anos, conseguindo vencer 2 momentos de muitas dificuldades dentro da minha casa, do meu lar. A minha esposa com câncer, muito agressivo. Logo em seguida também fui diagnosticado. E isso serviu para que eu me fortalecesse ainda mais e pudesse repensar em alguns pontos da minha carreira. São praticamente 54 anos que o futebol vive dentro da minha casa. Eu vou te falar uma coisa que eu tô muito emocionado porque eu nunca planejei minha vida, mas um dia eu esperava poder estar aqui. E hoje eu estou aqui representando a seleção mais vencedora e campeã do planeta, que inspirou muitos e muitos no mundo todo e que tem por obrigação de voltar a fazer o mesmo. O futebol brasileiro ele é muito forte, ele se reinventa. O futebol brasileiro ele não pode viver um momento como esse que estejamos passando, talvez sirva ou nos sirva de lição para que rapidamente nós absorvamos e possamos encontrar um novo caminho. Porque nós aprendemos com o futebol brasileiro o caminho de vitórias e nós precisamos reencontrar esse momento. Convoco a cada um dos senhores, a cada um de todos os profissionais que fazem parte do futebol, que estejam envolvidos de alguma forma com o futebol. O futebol brasileiro precisa de cada um de vocês. Nós não podemos nos dividir entre uma seleção com o nome, de repente, de Filipão, de Tite, de Mano Menezes, de Fernando Diniz. Não, nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Nós vamos... Tá aí as primeiras palavras de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Dorival na seleção, devidamente apresentado pelo Edinaldo Rodrigues, a cúpula da CBF, e já inicia o seu trabalho à frente do Brasil. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros. Boa tarde a você que nos acompanha. Portanto, o professor Dorival, agora oficialmente com o uniforme da seleção brasileira, é o novo técnico da seleção brasileira. Fica todo mundo ansioso para conhecer a primeira convocação do professor Dorival, que será no dia 1º de março. Bom, claro... Vou repetir aqui o que quase todo mundo falou. Eu, pelo menos, torço muito pelo sucesso do Dorival Júnior. Conheço o Dorival há muitos anos. Sei
da postura dele, da honestidade, boa gente, bom treinador, um cara de caráter, enfim, todas as vantagens possíveis para você se aproximar gostosamente de uma pessoa. É o que eu penso do Dorival. Agora ele está na seleção brasileira. Torço para que ele tenha sucesso, que tenha parceria dos jogadores, comprometimento dos jogadores, que tenha a compreensão nos primeiros momentos, porque é uma vida nova, não só para ele, mas para aqueles que serão comandados por ele. Convocação, espero que tenha convocação, uma convocação um pouco diferente. Enfim, a gente vai aguardar os próximos passos. Quando ele foi anunciado, Pedro e companheiros, como técnico da seleção brasileira, eu conversei com o Dorival por mensagem e, pela liberdade que tenho com ele, disse exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Estou torcendo muito para que você tenha sucesso. Né? Tenha sucesso nessa nova função. Mas tenho muita preocupação pelo seu novo chefe, pelo seu novo patrão, que é a CBF. Disse isso a ele. Tomara eu esteja equivocado. E ele respondeu, olha, eu estou muito consciente da decisão tomada e tenho certeza que coisas boas virão, Vanderlei. Torço para que isso se confirme. Quero estar realmente apagar essa minha preocupação do meu cérebro e dessa conversa que eu estou tendo aqui. Porque eu disse, poxa vida, para acertar esse convite de um empregador tão volúvel, eu acho que o Dorival tem algumas certezas. Não é possível que um cara tão experiente não tenha algumas certezas. Mas uma delas, das minhas dúvidas, que eu coloquei inclusive num comentário aqui, o Pedro acabou de eliminar num dos comentários, num dos trechos da apresentação dele. Qual é? Tem o contrato até 2026, final, né? Final de 2026. Isso. Pronto. O professor Dorival está com um emprego seguro. Se não gostarem dele, se amanhecer mal-humorado, o Edinaldo ou qualquer outro presidente e resolver demiti-lo, ele tem assegurado o seu compromisso até o final de 2026, compromisso profissional. Pronto. Então tá bom, tá ótimo assim. Projeto ou não é? Esse é um projeto para levar esse treinador até o final da Copa do Mundo. Tomara com grande sucesso, é a minha torcida, né? Mas ele tem essa segurança, ok? Essa é a primeira parte. Quais são as outras seguranças que eu, naquele momento, coloquei sobre a mesa? Primeiro, poxa, o Dorival, será que tem certeza que o presidente Edinaldo Rodrigues vai continuar no cargo? Porque ele está no cargo com uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, mas que vai para julgamento do Supremo Tribunal Federal no início de fevereiro. Bom, será que o Dorival tem certeza que o tribunal vai ratificar a decisão do ministro Gilmar Mendes? Aí eu pensei com meus botões. O Supremo Tribunal Federal tem agido, digamos assim, com muito sincronismo entre os ministros. Então é muito provável que a liminar do ministro Gilmar Mendes seja confirmada pelo tribunal todo. Ok. Mas no fundo tem um risco aí. A Assembleia Geral da CBF pode tirar o presidente. Assembleia Geral dos presidentes de federações e mais os principais clubes brasileiros podem tirar o presidente. Tem um rumor aí na história. Não. Pode ser que ele tenha ouvido do presidente do São Paulo, que é um homem bem informado, que essa Assembleia Geral é só rumor, não vai prosperar. E mesmo assim, se tivesse uma eleição, o candidato mais forte politicamente, hoje, né? Amanhã pode mudar, mais forte politicamente é o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, se acontecesse uma eleição. Mas ouviu do Reinaldo, o Dorival, que se por acaso ele for presidente, ele tem a segurança do Reinaldo para levar a seleção até 2026. Bom, diante de todas essas certezas que deve ter o professor Dorival, e mais o contrato que o nosso Pedro Marques acabou de anunciar, está confirmado até 2026, ele está seguro. Tomara que faça um grande trabalho e a seleção brasileira volte a inspirar o torcedor brasileiro.
Excelente profissional, Dorival Júnior, boa sorte para ele na seleção brasileira, né? E a gente sabe, como disse o Vanderlei, agora trabalhando na CBF e tudo mais, com essas pessoas que estão ligadas à CBF, a gente sabe, só vê o que passou o Fernando Diniz agora, né? Então, vai precisar mesmo, muito boa sorte para o Dorival Júnior, o cara competente aí agora à frente da seleção. É um discurso muito emocionante logo na sua chegada, e ele falou também sobre o sistema que pretende implementar na seleção brasileira, o valor do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Dorival Júnior, já vou querer saber as opiniões do Flávio Prado, do Flávio Piperno. Vamos ouvir o Dorival aqui na Jovem Pan. Eu acho que em todas as equipes que eu cheguei, eu me adaptei à equipe. Eu nunca cheguei com um sistema pré-estabelecido. Nunca faço isso. Eu procuro identificar aquilo que eu tenho nas mãos o mais rápido possível e, a partir daí, poder definir com as características de cada jogador o sistema que eu devo empregar. Números, para mim, são muito relativos. Eu não me apego muito a números. Um 3-5-2, 4-3-3, para mim isso daí é balela. O que nós temos é que defender com o maior número possível e atacarmos também da mesma forma. O equilíbrio, para mim, é fundamental e o principal. Se vamos encontrar rapidamente, é muito difícil de falar. Agora, vamos tentar, dentro daquilo que imagine, as melhores convocações possíveis, desde que estejam em totais condições e prevalecendo nos seus clubes para que tenham merecimentos para estarem aqui dentro. É isso que nós vamos buscar. Muito difícil falar entre o sistema que o Fernando use e o sistema que o Ancelotti de repente use, até porque eles desenvolvem em clubes como nós, e dentro de uma seleção naturalmente é um pouquinho diferente. Por isso que essa aceleração ela é fundamental e é o que nós vamos buscar a partir de agora, encaixando nomes para que na prática as coisas rapidamente deem encaixe. Temos uma referência, né, de um campeonato lá fora, que ele passa a ser muito melhor do que o Campeonato Brasileiro, e nós temos que repensar tudo isso, porque o nosso campeonato ele é tão difícil quanto qualquer um lá fora, talvez até mais em muitos países, e nós às vezes não damos conta do valor que tem cada profissional que aqui está. Então, que se preparem, porque eu vou contar com muitos jogadores que estejam aqui dentro. Isso daí eu não tenho dúvidas, desde que tenham merecimentos para uma convocação. Podemos errar, podemos deixar de repente um ou outro elemento que esteja merecendo naquele instante, mas eu vou tentar fazer o máximo para que não erre nesse sentido e que tenhamos aqui os melhores, quer estejam na Inglaterra, na Itália, em Portugal ou aqui dentro do nosso país. Eles têm que ter valor e saberem que eles disputam um dos campeonatos mais difíceis e complicados do mundo. Aí eu discordo um pouquinho do Dorival Júnior. Quando ele fala de parte tática, metodologia de trabalho, aí é com ele mesmo, é o técnico, ele que vai definir tudo isso. Mas quando ele diz o seguinte, até puxando a declaração dele aqui, o nosso campeonato é tão difícil quanto qualquer um lá fora. Talvez até mais que alguns países, e não damos conta do valor que tem cada profissional que aqui está. Concordo que o Campeonato Brasileiro não é um campeonato fraco. É um campeonato muito disputado, tem o seu valor e tudo mais, mas também não dá para a gente querer comparar com as principais ligas europeias. Não tem como a gente comparar com a Premier League. Acho que até longe disso. Velocidade, ritmo de jogo, para mim completamente diferente, completamente diferente. Basta ver agora o que aconteceu e o que vem acontecendo já no Mundial de Clubes há muito tempo, né? Quando um sul-americano pega um europeu, não tem aquele confronto de igual para igual. Não existe. O nível deles lá fora é muito superior ao nosso. Mas é evidente que existem jogadores de qualidade aqui também. Mas lá a qualidade comparada com aqui é absurda, né? É outro nível de futebol. O que você pensa sobre esse assunto, Vanderlei Nogueira? Eu penso que ele foi protocolar nessa declaração, né? Ele saiu agora do Morumbi, né? Tomou um avião, foi embora para o Rio de Janeiro para ser apresentado como técnico da seleção brasileira. Ele estava trabalhando num clube brasileiro, trabalhou a vida inteira num clube brasileiro, em clubes brasileiros, né? Tem uma caminhada, cabelos brancos, né, professor Dorival? Então, é muito importante isso que ele falou, no sentido de entusiasmar os jogadores. Eu acho que para os jogadores é bom ouvir isso. Teremos um pouco mais de oportunidade. Vamos ser observados pelo treinador.
Eu acho que ele vai chamar mesmo alguns jogadores que estão no Brasil. Nós temos uma larga caminhada até a Copa do Mundo de 2026. Acho que muita gente pode ser testada. Algum jogador que estivesse destacando mesmo no futebol brasileiro pode ser chamado para ter uma chance na seleção brasileira. Mas ele não vai esquecer dos jogadores mais rodados, mais experientes e aqueles que participam de eventos, de competições mais importantes. O Campeonato Brasileiro é o principal, eu diria, campeonato do continente. O Brasileirão é o mais importante do continente. Depois nós temos a Libertadores, vai reunir as principais equipes, pelo menos uma parte das principais equipes do continente. A gente sabe como é. Eu acho que ele foi, digamos assim, elegante, protocolar, e temos que entender que é a primeira entrevista. Aquela brincadeira que a gente faz no bastidor. Mas a pessoa, se ele fala assim, olha, os jogadores do Brasil não têm a menor chance. Só quero informar ao público, ao distinto público, que os jogadores do Brasil não têm a menor chance. Vou chamar só os jogadores que estão atuando lá fora. O nosso campeonato está anos-luz distante das grandes competições. Quer dizer, seria inaceitável que ele falasse isso e é improvável, e realmente não falou. Eu acho que é protocolar, é a primeira entrevista. É aquela que o cara abre o coração, isso que ele falou. Quer causar impacto, né? Quer chegar chegando, não tem uma coisa assim? É a primeira entrevista. Você vê, quando ele coloca que ele viveu momentos difíceis nos últimos 6, 7 anos, ô Pedro, é realmente verdade. Ele passou mesmo uma grande dificuldade familiar com a esposa dele. Ele também teve um grande susto, até receber exames que mostravam que a doença estava, digamos assim, superada. Ele passou por momentos difíceis e isso amadurece. Isso provoca calos, né? Uma blindagem na vida de qualquer pessoa. Então, acho que ele foi bacana em falar isso, porque é uma verdade. E é um grande sonho, como ele revelou. Com relação ao sistema que você abordou, eu acho que também ele foi protocolar. Olha, foi simplista, sabe? Todo mundo defendendo, todo mundo atacando na hora certa, vamos encontrar o equilíbrio. Ele foi simplista. Se a seleção brasileira fizer isso mesmo, eu acho que pode encaixar alguma coisa boa. Defendendo todo mundo, preocupado, impedindo que o adversário jogue e quando tiver com a bola, tentar atacar em bloco para colocar a bola para dentro. Foi simplista. Eu torço por ele. Vamos aguardar os próximos passos. É muito cedo, né, a gente fazer uma avaliação do que ele falou e do que vai acontecer. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Dorival Júnior, oficialmente apresentado pela CBF, o novo técnico da seleção brasileira. Flávio. Bom, boa tarde, Vanderlei, boa tarde, Pedro, boa tarde, amigos. Assim, o Dorival, como disse o Vanderlei, fez um discurso simples, ele faz um trabalho sem muita firula, ele é um cara que tem métodos importantes, fortes, ele é um conciliador, conhece profundamente futebol, foi um bom jogador de futebol, e faz tempo que ele merecia, né, como treinador brasileiro, uma chance na seleção brasileira. Talvez até estivesse na frente do Diniz na hora da escolha. O Diniz é mais revolucionário e tal, mas o Dorival até pela idade e tal, talvez até pudesse ter tido uma chance um pouquinho antes. Mas aí é uma questão de oportunidade, a oportunidade apareceu. Eu achei que ele seria chamado naquele período que o Flamengo fez aquela trairagem com ele, que ali seria um momento, mas acabou não acontecendo. Tomara que dê certo. A CBF, ela não tem sistema nenhum. Qual é o jeito de jogar da seleção brasileira? Qual é o projeto da seleção brasileira para dentro do campo? Não tem. Quando o Southgate é escolhido para dirigir a seleção na Inglaterra, ele seguiu um projeto que vinha desde o sub-15, sub-16, sub-17. A Inglaterra ganha torneio sub-17, sub-19 com ele e ele acaba sendo colocado na seleção principal. Mal e porcamente, se bem que a Argentina não é exemplo para nada, o Scaloni ele tinha pelo menos uma linha de trabalho que ele já fazia na base do Brasil. Tanto que o nosso querido... Da Argentina, perdão. Quando o Edinaldo escolhe o Ramon, ele tenta mais ou menos seguir a linha do Scaloni. Vamos ver o que acontece. Mas deu tudo errado, a coisa não funcionou com o Ramon e tal. Daí ele chama um revolucionário para ver o que acontece, mas não dá respaldo nenhum também. O Dorival não terá respaldo. Ele pode conseguir o respaldo se ele conseguir bons resultados. Como a seleção não tem um sistema, como ela não tem uma ideia de jogo, como ela não tem uma ideologia de futebol, simplesmente o Dorival vai ter para ele a chance de jogar contra a Inglaterra, contra a Espanha, são coisas históricas, o México, que o Vanderlei sempre lembra, e a Copa América, no máximo.
Se o Brasil não for bem nesses jogos, até logo. Na eliminatória já vai ser o treinador. Porque não tem ideia, não tem filosofia nenhuma. Então o Dorival tem essa vantagem. Como o Diniz teve, faz do jeito que você quiser. Mas como é que eu faço? Do jeito que você quiser. Não tem o jeito. Ó, nós temos que trabalhar assim, nada. O jeito da seleção é o teu jeito. Faz do jeito que você quiser. Isso é uma esculhambação, claro, né? Se tratando de uma seleção brasileira, cara, mas ao mesmo tempo dá vantagem do cara fazer do jeito dele. Lembra quando o Diniz falou, eu não estou aqui para preparar terreno para o Ancelotti, não. Eu vou fazer do meu jeito. Não rolou por uma série de razões, mas acho que o Diniz dá a volta para a seleção algum dia, acho. Acho que ele tem nível para isso. E a vantagem é essa, como a seleção é uma esculhambação, como não tem sistema, não tem nada, não tem nem diretor, o Dorival vai fazer o que ele quiser. É como se ele montasse o time Dorival's Boys, Dorival's Júniors, né? Boca Juniors, Dorival Júniors. Ele vai fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser com o time. Pode botar um time com mais jogadores do Brasil, como ele chegou a falar que tem ideia de colocar. Pode colocar a base de um time só. Pode fazer 4-3-3. Pode fazer 2-5. Então, do jeito que ele quiser. A seleção é dele. O sistema da seleção brasileira é o técnico é o dono do sistema. Isso eu acho uma várzea. Mas, por outro lado, o técnico vai fazer o trabalho do jeito que ele quer e pode. Bons jogadores o Brasil tem. Acho que não precisa ser como está, não. Está atrás na preparação, tudo isso é verdade. Mas bons jogadores o Brasil tem. Não é pior que não time. Por exemplo, a seleção brasileira nem de longe é inferior à Argentina, que é campeã do mundo. Ela é inferior à França, só. Mas ela está melhor que a Alemanha, está melhor que a Itália, está melhor que a própria Espanha. Não está melhor que a Inglaterra, mas dá para você parar. Eu acho que bons jogadores tem, sim. Falta o melhor deles, que é o Neymar, mas em algum momento ele volta. Então, acho que dá para fazer um trabalho interessante se ele tiver tempo e respaldo. Aí já entra uma coisa um pouco mais séria. Tempo e respaldo aí já pega um pouquinho, né? Aí já fica mais complicado. Mas, por hora, a seleção brasileira é do Dorival. Ele faz o que ele quiser. Como o carro dele, como a roupa dele, como a camisa dele, a seleção é dele. Do jeito que ele quiser, como ele quiser, a hora que ele quiser. E até sobre isso, Flávio, concordo com você, acabei de falar, sistema tático, metodologia de trabalho, tudo isso é com o Dorival Júnior. A gente tem que deixar ele mostrar primeiro. Não tem nada. A gente tem que deixar ele mostrar primeiro aí e tudo mais, dar esse respaldo ao treinador que acabou de ser contratado. Mas o Dorival, ele falou o seguinte, ó, o nosso campeonato, queria saber a sua opinião, o nosso campeonato é tão difícil quanto qualquer um lá fora. Talvez até mais que alguns países e não damos conta do valor que tem cada profissional que aqui está. É evidente que o Brasil tem excelentes profissionais, excelentes jogadores, mas eu não consigo comparar a nossa liga com as ligas lá de fora. Não, liga não. Não, aí não. Aí é até brincadeira, né? Até por uma questão... Ele quis fazer uma média aí e tudo mais, exaltar o nosso futebol. Se ele trouxer mais jogadores do Brasil do que jogadores de fora, a chance de não andar é muito grande. Porque é simples, gente. O futebol brasileiro é composto por jogadores que jogam aqui no Brasil. Jovens, bem jovenzinhos, tipo Beraldo, tipo o Moscardo, tipo o Hendrick, né? Meninos, jovenzinhos que você sabe que eles vão estourar lá na frente e vão para a Europa como estão indo. O Vitor Roque e tal. Jogadores que foram lá e fracassaram. E aí eles voltam. Aí você tem nesse time aí o Pedro, o Gabigol, o próprio Dudu do Palmeiras, foi lá, não deu tão certo como se esperava. Estou falando que sejam maus jogadores, estou colocando a coisa como ela é. O Gerson. Isso. Jogadores que bateram por qualquer razão. Pode ser por adaptação, por frio, porque a esposa... Enfim, jogadores que foram para a Europa e não funcionaram. Não estou fazendo julgamento de nível de jogador. O Scarpa foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, foi para lá e não funcionou. Não vingou. E jogava num time bem, bem fraquinho. Então, esse tipo de jogador volta para cá. E jogadores veteranos, jogadores mais velhos, jogadores mais rodados, que estavam hora na segunda divisão, hora na primeira e tal. Obviamente que você vai comparar com os jogadores que atuam na Premier League, é la crema de la crema, são os melhores dos melhores. Então o jogador brasileiro que está lá e que tem um certo destaque, é óbvio que ele é muito mais preparado do que o jogador que está aqui. Não dá para você comparar. Então você vê, por exemplo, um Bruno Guimarães, um Joelinton, só para citar alguns jogadores, um Paquetá, olha o nível que o cara joga. Ah, mas ele chega na seleção, ele vai dar certo? Não sei. Talvez não consiga, porque não tem um trabalho, uma sequência de trabalho, não tem um sistema definido. Mas em termos de nível de jogador, não tem comparação. Não tem comparação. Não tem comparação. Não dá para pensar em comparação. Aqui a gente joga com o que sobrou. Estou falando respeitosamente, não estou falando no mau sentido. Todos são ótimos profissionais, todo mundo batalhou para chegar onde chegou, e não estou desmerecendo. Estou colocando uma realidade. Jovens, veteranos que ficam entre segunda e primeira divisão, e os que foram para lá e voltaram. Os bons jogadores brasileiros estão lá fora, óbvio.
Claro, o cara vai comprar o pior. Você tem o dinheiro, está com a grana, está com a bala toda e tal. Você tem grandes profissionais para fazer as suas escolhas. Você vai comprar o melhor ou o pior? Você vai comprar o melhor, é óbvio. Né? Dentro daquilo que tem de melhor no futebol do mundo. Por isso que os jogadores que estão na Europa têm um nível muito mais elevado. Você fala, mas espera, se ele pegar o time do Palmeiras, tirar os estrangeiros, montar padrão, pode. Mas na hora que eles forem jogar contra, por exemplo, uma seleção da França, eles vão ficar tirando foto com os caras. Porque são os caras... O que esse pessoal daqui faz? Ele joga videogame com esses caras. Vocês viram ontem o Bahia com o pessoal do City? Do City. Pô, eu estava encantado. Eu ficaria também. Gente, eu não estou falando nada, não. Se eu tivesse lá, eu também ficaria encantado. Olhando feito bobo pro Haaland, colocar a mão no Guardiola. Óbvio, gente. Normal. Esses caras, esses meninos que jogam aqui no Brasil, eles jogam futebol porque eles gostam de futebol. Eles jogam aquele FIFA, eles jogam com esses caras de lá de fora. Quando você começa a jogar com eles, o encantamento acaba. Por isso que o Crystal Palace enche o saco do City. Porque ele joga toda hora. O encantamento vai sendo quebrado. Mas num primeiro momento, nossa, é igual aqui. Eu imagino, por exemplo, quando eu cheguei aqui na olhava os caras falavam, nossa, mas você vai acostumando, você fica amigo dos caras. Com você, com todo mundo acontece isso. Sim. Você tem em qualquer profissão, né? Você tem um certo encantamento. Quando você começa a conviver, você começa a crescer junto. Não dá para comparar. Então, eu acho que se o Dorival fizer isso, claro que ele tem que fazer do jeito dele. Mas eu acho que a possibilidade de ter problemas é muito grande.